Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 1 ao 5, epígrafe. Jó, um homem íntegro, versículo 1. Havia um homem na terra de Ur, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. E iam seus filhos à casa um dos outros, faziam banquete, cada um por sua vez, e mandaram convidar seus irmãos para comerem e beberem com eles. Sucedeu, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó os santificava e se levantava de madrugada para oferecer o holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração, assim fazia Jó continuamente. Amém? Todos nós que conhecemos da Bíblia Sagrada, nós que professamos o mesmo Deus, nós conhecemos a história de Jó, nós que gostamos de meditar nas Santas e Sagradas Escrituras. A Bíblia vai dizer no capítulo 1, a Bíblia vai dizer que Jó vai falar da integridade de Jó. Jó era um homem íntegro, temente a Deus, desviava-se do mal. Homem íntegro, homem temente a Deus que desviava-se do mal, homem que significa um homem que não deixa o pecado tomar conta da vida dele. Que é o adultério, a fornicação, as coisas que entristecem o Espírito Santo. Jó não tinha esse tipo de pecado. Porque a Bíblia nos fala que em Isaías 59, fala que os nossos pecados fazem separação entre o homem e Deus. Então Deus não fazia separação entre ele e Jó, porque Jó era temente. Jó orava todo dia, Jó ele jejuava todo dia. Todo dia Jó estava louvando e adorando a Deus. Jó ele nunca viu Deus. Jó ele só ouvia falar de Deus. Ele ouvia falar do Deus que criou os céus e a terra. E Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 juntas de jumentas. 500 jumentas e 500 bois, juntas de boi. Ele tinha muitos criados, muitos servos a seu serviço. Jó era o homem mais íntegro ali do Oriente. E todo final de semana, os filhos de Jó iam visitar a casa das suas 3 filhas. E Jó fala: eu vou apresentar holocausto, sacrifício ao Senhor, porque talvez os meus filhos tenham pecado contra o Senhor, tenham blasfemado com o Senhor e amaldiçoado a Deus. Eu vou oferecer o sacrifício, eu vou oferecer o holocausto. E neste momento, Satanás estava a rodear a terra e de passear por ela, e estava diante da presença de Deus. E Deus fala para Satanás: de onde vem Satanás? E Satanás fala: eu vim de passear pela terra e rodear por toda a terra. E Deus fala: observaste o meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus, sincero, homem reto, que desvia-se do mal. E Satanás fala: ele é íntegro, temente a Deus, sincero, reto e desvia-se do mal, porque ele é cercado de muita fortuna, de muitos bens. Deixa eu tocar na fortuna dele para ver se ele não blasfema contra o Senhor. E Deus fala: vai, mas não toque na sua alma, não tire a vida. E certa vez, Jó estava conversando, veio um mensageiro de Jó e disse: as suas ovelhas, os seus camelos, os seus jumentos e os seus bois, e os seus servos, veio um raio e caiu sobre eles e matou a todos. Somente eu escapei para trazer a boa nova, as boas novas.
E assim Jó foi perdendo tudo que possuía, fazenda, foi perdendo plantações, e Jó perdeu tudo que ele tinha. E além disso, Jó ainda perdeu seus 7 filhos e suas 3 filhas. E a Bíblia vai nos falar que Jó, ele rasga suas vestes, rasga o seu pano de saco e se veste em cinza. Né? E veste o pano de saco, né, dizendo. E se ajoelha na cinza. Então Deus, Satanás fala, Deus observaste o meu servo Jó, ele não blasfemou contra mim. E Satanás fala, não blasfemou contra o Senhor, mas deixa eu tocar na sua carne para ver se ele não blasfema contra o Senhor. E Deus fala, pode ir, Satanás, toca na carne dele, mas não toca na sua alma, não tire a vida. E Jó ficou leproso. Jó ficou com a lepra, que a qual o único amigo que ele tinha era um caco de telha. Os amigos de Jó tinham abandonado. Tinha falado que Jó, ele tinha pecado contra Deus, mas Jó ele não pecou contra Deus. Jó era um homem íntimo, temente a Deus, desejava-se do mal, um homem reto. Então a Bíblia vai nos falar que Jó, ele começa a glorificar a Deus e fala, eu sei que o meu Redentor, ele vive. E a sua mulher fala, amaldiçoa este teu Deus e morre. E Jó fala, tu falaste como uma louca mulher, tu falaste agora contra Jeová. Recebeste o bem de Deus com prazer, e o mal tu não queres tu aceitar. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. A partir daquele momento, Jó estava leproso, tinha perdido seus bens, seus filhos, estava leproso, o único amigo que ele tinha era um caco de telha, para ele coçar as suas chagas, para ele coçar as suas feridas. Quando Jó estava passando pela provação, é porque Deus queria dar tudo em dobro para Jó. Quando você passa por uma provação, é porque Deus quer te restituir tudo em dobro que você tinha no passado. E essa provação que você está passando, você que está pensando em pular desse barco, não pule desse barco, porque você vai comer o melhor dessa terra. Se hoje você está comendo arroz com feijão, sabe de uma coisa, um dia você vai poder comer a carne de primeira, todos os dias. Um dia você vai poder ter aquele carro do ano que tanto você espera da vontade de Deus. Um dia você vai ter essa casa que tanto você almeja na presença de Deus. Um dia você vai ter aquela empresa restaurada com mais funcionários, porque já tinha muitos funcionários, muitos servos, melhor dizendo, e você vai ter muitos funcionários. E a partir do momento que Jó, ele ora para os seus amigos, para Deus perdoar os seus amigos, a partir do momento, aquela lepra de Jó é purificada. E a Bíblia vai nos falar que Jó fala, o meu Redentor vive, e Jó, ele fica purificado da sua lepra. Mais adiante, no livro de Jó, mais no finalzinho, a história vai nos falar que depois que Jó é purificado da lepra, Deus ele restitui tudo que Jó perdeu. Deus usa até mesmo os seus irmãos que nunca veio ver Jó. Usa os seus irmãos e fala. E usa eles para trazer presentes. Usa muitas pessoas para abençoar. E a fortuna de Jó duplica, é duplicada. E os filhos de Jó são filhas mais belas, são filhos mais belos. E Deus restitui tudo que Jó perdeu. Restituiu tudo que Jó perdeu. E Deus quer restituir tudo aquilo que você perdeu. Deus quer restituir o seu casamento. Deus quer restituir o automóvel. Deus quer devolver de volta aquilo que você perdeu no passado. Se você perdeu um filho seu, e a qual foi a óbito, Deus quer te entregar filhos mais belos,
filhos que adoram o Senhor. Porque Jó, ele temia que os filhos dele não adoravam o Senhor. Porque aqui no versículo 5, sucedia após que decorrida do banquete, versículo, é o 5 mesmo. Sucedia pois que decorrida do turno dos seus banquetes, o Jó santificava e levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número deles, porque dizia Jó, talvez pecaram os filhos e amaldiçoaram a Deus em seu coração, assim fazia continuamente. Jó, ele fazia sacrifício a Deus porque ele acreditava que eu podia desconfiar, ele desconfiava que os seus filhos estavam amaldiçoando a Deus e pecaram, desconfiando que os seus filhos estavam pecando contra Deus. Mas Deus, ele restitui tudo em dobro para Jó. E devido ao sacrifício que Jó fazia pelos seus filhos, os filhos de Jó que morreram ali com aquele raio, eles não perderam a salvação deles. Porque Josué fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a partir daquele momento, através da oração de Jó, acredito que os filhos de Jó, eles não foram condenados, porque ele temia, Deus ouvia as orações de Jó e os holocaustos, os sacrifícios, porque não ficava em vão. Então, se Jó fazia sacrifício, holocausto, e os seus filhos perdessem a salvação, o sacrifício e o holocausto deles ia ser em vão. Mas Jó, os filhos de Jó foram salvos. Mas além disso, Deus entregou para Jó 7 filhos mais belas, filhas mais robustas, filhos mais robustos, filhas louras, dos olhos azuis, dos olhos verdes, mulheres bonitas que Deus entregou, filhas bonitas que Deus entregou para Jó. E Jó fala, eu sei que o meu Redentor, ele vive. Tá essas palavras que nós vamos aprender com o Senhor. E quando nós estiver com oportunidade de vida, nós vamos confraternizar com os nossos irmãos, assim como os filhos de Jó confraternizavam uns com os outros, com a família. Confraternize com a sua família. Vai na casa da sua mãe no dia das mães, ou nos domingos, almoça com ela, seu pai, seus irmãos. E assim você está confraternizando, porque essa família de Jó aproveitou os bons momentos. Se eles não tivessem aproveitado os bons momentos, talvez eles não poderiam, quando eles morreram, eles não poderiam ter aproveitado os bons momentos. Nós devemos aproveitar os bons momentos agora. E Jó, ele era um homem íntimo, temente a Deus, e desviava-se do mal. E Deus purificou Jó daquela lepra. E Deus quer te purificar de todo mal. Tá essas palavras, que mais o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração, porque Deus quer te fazer de você uma nova criatura e fazer de você um vencedor. Assim como Jó foi vencedor, Deus quer fazer de você um vencedor. Às vezes você está com enfermidade, mas a sua enfermidade não é por causa do seu pecado, não é pecado, não é o pecado que está na sua vida, mas a sua enfermidade é para a glória de Deus. Porque muitos vão te acusar por causa da sua enfermidade que você pecou contra Deus. Mas já no momento algum ele pecou contra Deus e muitos acusavam ele de ele ter pecado contra Deus. O homem íntegro, temente a Deus, desviava o seu mal. E Deus entregou em dobro. E Deus quer te entregar tudo em dobro para você e fazer de você mais que um vencedor em Cristo Jesus. Essas palavras com as Espírito Santo, vossa fala, melhor em cada coração, no nome de Jesus.